vamos dar início à nossa primeira aula, a nossa aula sobre proposições lógicas, beleza? A lógica de proposições, pessoal, é um assunto muito cobrado aí em provas, que as bancas adoram cobrar isso daí, às vezes com o nome lógica de argumentação, às vezes com o nome proposições lógicas, às vezes, enfim, você tem aí uma série de variações, mas é um assunto extremamente cobrado nas provas de concurso. E aí você precisa estar, então, apto a enfrentar esses assuntos. Para a gente enfrentar com tranquilidade a lógica de proposições, a gente tem que começar entendendo o que é uma proposição lógica, tá? E aí, para você entender uma proposição lógica, você vai ver, eu vou deixar uma definição aqui com você, que ela tem 3 partes importantes e você precisa compreender as 3 partes, principalmente para enfrentar as questões que nós veremos ao longo dessa aula, tá bom? Vem aqui na tela comigo para você ver. Olha o que é a questão, olha o que a definição que eu coloquei aqui está dizendo para a gente. Ela fala para a gente aqui, ó, que uma proposição é uma oração declarativa que admite um valor lógico. Na verdade, eu vou até separar, você tem 3 conceitos importantes aqui. Proposição é uma oração, não é uma oração qualquer, é uma oração declarativa, e essa oração ela tem que ter uma característica, ela tem que admitir um valor lógico. O que significa isso daqui, pessoal? Olha, oração declarativa que admite um valor lógico. Aqui você tem 3 conceitos, então, importantes. Primeiro, o que é uma oração? Você lembra lá do português? Uma oração é uma frase que tem verbo, tá? É uma frase que tem verbo. Então, você já, de cara, já pensa, olha, se não tiver verbo na frase, não é uma oração. E se não é uma oração, não é uma proposição. Então, você já pode ficar com essa primeira ideia. Se não tiver verbo, não é proposição. Outra informação importante. Uma proposição é uma oração declarativa. Quer ver um exemplo de proposição? Imagina que eu fale para você assim, ó, eu jogo futebol. Isso é uma oração declarativa. Olha o verbo jogo, né? Tá vendo o verbo? E você tá vendo que eu estou declarando uma coisa, eu estou apresentando uma informação, eu estou atestando um fato. Estou falando, olha, eu jogo futebol, tá? Então repare que isso é uma oração e não é uma oração qualquer, é uma oração declarativa, uma oração que declara, que afirma então alguma coisa, tá? E mais do que isso, além de ser uma oração declarativa, tem que ser uma oração declarativa que admite um valor lógico. O que significa isso? Significa que a minha frase, a minha proposição, ela precisa permitir que eu a classifique em verdadeira ou falsa, tá? Quando eu falo para você, eu jogo futebol, no meu caso particular, isso é falso. Eu não jogo mesmo, tá? Nem tento jogar futebol. Então, no meu caso, eu jogo futebol é uma frase falsa. Mas talvez algum de vocês aí que está me assistindo, se você falasse essa frase seria verdadeira. Então, observe que a frase eu jogo futebol, ela preenche todos os requisitos. Ela é uma oração, porque ela tem um verbo, ela é uma frase com um verbo. Ela é uma oração declarativa, porque ela declara um fato, ela atesta uma informação. E, além disso, essa oração declarativa ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa, dependendo de quem fala, dependendo da circunstância, e assim por diante. É importante saber isso daí, porque você sabendo o que é proposição, você começa a entender o que não é proposição. E muitas vezes as questões de prova vão te perguntar exatamente isso. Que situações, vão te apresentar situações onde você precisa identificar, olha, isso daqui não é uma proposição, não preenche aqueles requisitos lá. E para facilitar, tem 3 casos que eu quero mostrar para você aqui, que são situações que não são proposições e que você precisa conhecer. Vamos dar uma olhada? Vem aqui na tela comigo. Você tem o seguinte, tá? Primeiro de tudo, olha só, você tem as exclamações. Por exemplo, imagina que eu te falo isso aqui, ó. Que dia lindo.
Imagina que eu fale isso, ó, que dia lindo. Tá vendo essa frase, essa exclamação? Essa proposição aqui, ó, ela não é verdadeira, essa frase, desculpa, não é uma proposição. Por que ela não é uma proposição? Porque quando eu falo que dia lindo, primeiro que isso aqui nem tem verbo, então não é uma oração. E mais do que isso, essa frase, ela não admite um valor lógico. O problema dela está aqui, ó, admitir valor lógico. Ela não admite valor lógico. Por quê, pessoal? A frase que dia lindo, ela é uma frase subjetiva, né? Eu estou falando isso para você, talvez eu ache que o dia é lindo. E talvez você discorde, talvez você ache, olha, não, hoje não está um dia bonito para mim. Só que o fato de você discordar não significa que a minha frase é falsa, tá? Não significa que o que eu falei é falso, apenas nós temos opiniões diferentes. Então, esse tipo de frase que apresenta uma opinião, algo subjetivo, não é proposição porque não dá para classificar como verdadeiro ou falso. Não é uma coisa objetiva como eu jogo futebol. Olha, eu jogo futebol, ou isso é verdade mesmo porque eu jogo bola, ou isso é mentira. Não tem outra opção, tá? Continuando, outros casos que não são proposições. Olha aqui na tela comigo. Você tem as interrogações. As interrogações também não são proposições, tá? Por quê? Imagina que eu vire para você e pergunto assim, ó, que horas são? Isso aqui é uma pergunta, né? Que horas são? Essa pergunta também não pode ser classificada como verdadeira ou falsa, concorda? Não dá para falar que a pergunta é verdadeira ou falsa. A resposta talvez sim. Se eu falar, se alguém responder dizendo, olha, agora são 7 horas da manhã, por exemplo, isso aí pode ser verdade ou pode ser mentira. Então a resposta seria uma proposição, mas a pergunta não. A pergunta eu não consigo classificar como verdadeira ou falsa. E o próximo caso importante para você são as ordens. Imagina que você vira para o seu filho e fala, ó, vá comprar pão. Se você virar para o seu filho e falar isso daqui para ele, ó, vá comprar pão, isso daqui também não é uma proposição, tá? Isso aqui não é uma oração declarativa, é uma oração imperativa. Veja esse verbo aqui, ó, que está no imperativo. Tá? A gente aproveita para lembrar umas bobagenzinhas de português aqui, né? E repare o seguinte, tá? Quando você vira para alguém e dá uma ordem para essa pessoa, essa ordem pode ser cumprida ou descumprida, né? Pode ser que a pessoa efetivamente vá comprar o pão ou não vá comprar o pão. O fato da ordem ser cumprida ou descumprida não tem nada a ver com a ordem ser verdadeira ou falsa em si. A ordem não pode ser classificada como verdadeira ou falsa. O fato dela ser cumprida ou não é outra história. Então, é por isso que nós não podemos classificar uma ordem como proposição, tá? Ordens não são proposições. Lembra ainda aquele caso que eu já falei para você, frases que não tenham verbo não são proposições, tá? E a gente vai ver ainda ao longo dessa aula mais um caso importante que não é proposição, que são as sentenças abertas, mas eu vou deixar para falar disso com mais calma lá na frente, tá? Vamos dar sequência aqui na nossa aula, vem aqui na tela. Aqui, eu quero mostrar para você essa questão aqui. Já quero começar mostrando para você então uma questão importante que caiu aqui não faz tanto tempo e que vale a pena a gente ver para entender então como esses assuntos podem ser cobrados. Olha só, a sentença, Bruna, acesse a internet e verifique a data de aposentadoria do Sr. Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q. Olha, você nem sabe ainda isso daqui, nós nem falamos ainda sobre esse formato de escrita, tá? Mas mesmo assim já dá para você matar essa questão. Quer ver por que já dá para você matar essa questão? Pelo seguinte, olha a frase. Bruna, acesse a internet, verifique a data.
Veja o seguinte, olha esses verbos, acesse, verifique. Quem está falando essa frase está dando uma ordem para a Bruna, concorda? Está mandando, olha, Bruna, acesse a internet, verifique os dados. Então, isso aqui é uma ordem, isso aqui não é uma proposição. Foi o caso que nós acabamos de ver. Uma ordem pode ser cumprida ou descumprida, mas uma ordem não é verdadeira ou falsa. Por isso, como eu não posso classificar uma ordem como verdadeira ou falsa, eu já sei, olha, isso aqui é uma ordem, tenho verbos aqui no imperativo, isso não é uma proposição, tá? Não é uma proposição. Vem aqui na tela, você vai ver o seguinte, que olha, se isso aqui não é uma proposição, eu já mato a questão bem aqui, ó. Não é uma proposição, tá? Na verdade, ó, não é proposição. Se não é proposição, nem preciso olhar se é proposição composta ou não. E nem preciso olhar se pode ser escrita nessa forma aqui ou não, tá? A gente nem viu isso, vamos falar disso para frente, mas o importante é você perceber o seguinte, isso aqui é uma ordem, não é proposição, o item está de cara errado. Mesmo que você ainda não saiba a parte da frente, o importante era você perceber que isso aqui é uma ordem, tá? Maravilha, vamos dar sequência? Agora a gente vai entrar nas proposições compostas. É o seguinte, nesses exemplos anteriores, eu estava falando sempre de proposições simples. Uma proposição simples é uma oração simples, né? Uma oração única. Eu jogo futebol, eu trabalho, eu estudo, enfim, esse tipo de coisa. Só que a gente pode pegar proposições simples e juntar as duas em uma mesma frase. E a gente costuma fazer isso usando algum elemento de ligação. Nós precisamos ligar uma proposição na outra. E essa ligação é feita por um operador lógico, tá? Por exemplo, eu tenho a proposição simples, eu trabalho. E eu tenho a proposição simples, eu estudo. Eu posso juntar as duas numa mesma frase, falando assim, ó, eu trabalho e eu estudo. Ou melhor, eu trabalho e estudo. Vamos tirar a repetição do eu. Eu trabalho e estudo. Isso é uma proposição composta. Veja que eu usei o elemento e, para ligar as duas coisas. E esse e vai me dar uma determinada ideia. Se eu falasse, em vez de falar eu trabalho e estudo, se eu falasse eu trabalho ou estudo, veja que é diferente, o sentido muda. E a gente precisa saber trabalhar com esse sentido. Esses elementos de ligação, o e, o ou e outros que a gente vai ver, a gente precisa conhecer cada um deles e o mais importante é você entender o sentido de cada um deles. Entender o que está querendo, qual é a ideia por trás de cada um deles. Se você entender essa ideia, fica muito mais fácil de você enfrentar as questões, principalmente aquelas questões que vão além do decoreba, tá? Tem muita questão que fica no decoreba e a gente tem que saber o decoreba também. Mas tem questões que vão um pouco além e aí eu quero que você entre no sentido, entenda o sentido das coisas para você conseguir matar também as questões que vão um pouco além do decoreba, beleza? Vamos lá então? Vem na tela comigo. É o seguinte, olha só, eu coloquei aqui na tela para você duas proposições simples. Eu coloquei a proposição estou com calor, que eu usei a letra P minúsculo para representar, e eu coloquei ainda a proposição quero sorvete, que eu coloquei a letra Q minúscula aqui para representar, beleza? E aí, pessoal, eu quero então criar algumas proposições compostas juntando essas duas. No primeiro exemplo aqui, eu juntei as duas usando esse elemento de ligação. Estou com calor e quero sorvete. Esse elemento de ligação, o e, eu chamo de conjunção, tá? Isso aqui eu chamo de conjunção. Veja como eu posso representar essa frase. Estou com calor, eu sei que isso aqui é P. Quero sorvete, eu sei que isso aqui é Q. Eu posso representar simbolicamente assim, ó. A frase pode ser representada por P e Q, concorda? Eu resumi a minha frase aqui em P e Q. Tem outra forma de eu resumir essa minha frase, que é o seguinte, ó. P
Esse chapeuzinho aqui, ó, que é uma espécie de acento circunflexo mesmo, tá? Então você pode escrever dessa primeira forma, mas as bancas gostam muito de cobrar essa forma aqui de baixo, tá? Então grava aí, esse circunflexo, esse chapeuzinho, é o nosso E. E aí a gente continua com uma coisa importantíssima. Sempre que a gente falar aqui de um tipo de proposição, nesse caso aqui a conjunção, eu vou anotar aqui para você qual é o sentido passado. O sentido passado pela conjunção é o sentido de verdade. Como assim? A conjunção passa o sentido de verdade? Olha só, quando você vira para alguém e fala, estou com calor e quero sorvete. O que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que as duas coisas são verdade. Você está dizendo, olha, eu estou com calor, isso é verdade. E eu quero sorvete, isso também é verdade. Então, quando a gente usa o E, a ideia passada é a ideia de verdade. É a ideia de que aquelas duas coisas são verdadeiras. Sabe o que acontece? Qual a consequência disso? A consequência é que se alguma das informações for falsa, a frase inteira se torna falsa. Digamos que eu realmente esteja com calor, mas na verdade eu não queira sorvete, eu não estou afim de sorvete. Então, se eu falo a frase estou com calor e quero sorvete, essa frase é falsa, porque embora a primeira informação seja verdadeira, eu realmente estou com calor, a segunda informação não é verdadeira, eu não quero sorvete. Então, essa é a consequência, tá? Por isso que é importante saber o sentido. Olha, quem fala para mim uma conjunção está dando uma ideia de verdade, está querendo dizer que todas as informações são verdadeiras. Se alguma informação for falsa, aquela conjunção é inteiramente falsa. A frase inteira é falsa, tá bom? Vamos prosseguir? Olha aqui na tela comigo. A próxima proposição que você precisa conhecer é essa daqui. Essa daqui é a disjunção. Olha o ou. Tá vendo esse ou? Nós chamamos isso aqui, ó, isso aqui nós chamamos de disjunção simples. A gente fala que o ou é o operador lógico de disjunção simples. Disjunção simples porque nós vamos ver que existe um outro tipo de disjunção mais para frente, tá? Como que eu posso representar minha frase? Estou com calor é P, quero sorvete é Q. Posso simbolizar assim, ó, P ou Q, concorda? P ou Q é uma forma de simbolizar. Só que as bancas costumam cobrar uma outra forma. As bancas costumam cobrar essa forma aqui, ó, P, V, Q. Esse V aqui, você vai ler como ou, tá? Você vai olhar para essa segunda forma aqui, ó, mas você vai ler P ou Q, tudo bem? Então guarda essas duas formas porque as bancas gostam de cobrar as duas, principalmente a segunda. E para a gente dar a sequência aqui, qual é o sentido da disjunção? O sentido passado é o de pelo menos um. Como assim, sentido de pelo menos um? Olha, se eu falo para você, estou com calor ou quero sorvete, eu estou dizendo para você que pelo menos uma dessas coisas é verdade, tá? Eu estou dizendo, olha, pode ser verdade que eu esteja com calor e não queira sorvete. Pode ser verdade que eu queira sorvete, mas nem esteja com calor. Ou mesmo, pode ser verdade as duas coisas. Pode ser que eu realmente esteja com calor e que eu realmente queira sorvete. As duas coisas podem ser verdade. O que não poderia acontecer? Das duas coisas serem mentira. E isso não poderia acontecer. Se a ideia passada pela disjunção é de que pelo menos uma das coisas é verdade, caso as duas coisas sejam mentira, o que vai acontecer? A disjunção vai ser falsa. A disjunção será uma mentira. Tudo bem? Então essa é a ideia passada pela disjunção simples. Mas vamos prosseguir. Eu quero mostrar agora para você a proposição mais importante de todas. Eu quero muita atenção sua agora, porque a gente vai falar da proposição mais cobrada em prova, a que despenca em prova, que é a condicional. Vamos conhecer ela melhor? Vem aqui na tela comigo. A condicional é essa daqui. Se estou com calor, então quero sorvete.
essa condicional, olha como você tem aqui o elemento de ligação dela, ó, se, então. Essa é a ligação. E como eu te disse, essa aqui é a nossa condicional, que é a proposição mais importante de todas, beleza? A condicional, pessoal, veja que eu posso simbolizar da seguinte forma, ó, estou com calor é a proposição P, quero sorvete é a proposição Q. Eu poderia escrever assim, ó, se P, então Q, concorda? Se P, então Q. Só que o mais utilizado não é isso daqui. O mais utilizado é usar uma setinha, ó, P implica que. Você pode ler assim, tá? Em vez de ler se P, então Q, você pode ler P implica que. Tudo bem? Qual é a ideia passada pela condicional? A ideia passada pela condicional é a ideia de que você tem uma condição que leva obrigatoriamente a um resultado. Essa é a ideia passada pela condicional, tá? Que você tem uma condição que, quando essa condição acontecer, ela vai levar a um resultado. Como assim? Olha só, nesse caso eu tenho aqui uma condição, que é estar com calor, que leva a um resultado, que é querer sorvete. Ou seja, se alguém fala para mim essa frase, se estou com calor, então quero sorvete, a pessoa está dizendo para mim o seguinte, olha, se essa condição aqui acontecer, se um dia eu realmente estiver com calor, sabe o que é o resultado disso? O resultado é que eu vou querer sorvete. É isso, tá? É a ideia, então, de que uma condição leva a um resultado. Se a condição for verdadeira, o resultado precisa ser verdadeiro. O que não pode acontecer? A condição ser verdadeira e, mesmo assim, o resultado ser falso. Isso é o que não pode acontecer, tá? Mas a gente vai falar disso com mais calma, mais para frente. Outro nome que o pessoal costuma dar, alguns professores, costumam chamar essa primeira parte aqui, ó, de antecedente, e essa segunda parte aqui de consequente. Eu não gosto tanto dessa nomenclatura porque a primeira me parece deixar mais claro o sentido das coisas, tá? Mas é legal que você conheça, olha, antecedente e consequente. Eu prefiro chamar de condição e resultado, beleza? Vamos seguir. Olha essa proposição aqui. Essa proposição aqui é a nossa bicondicional. A bicondicional, olha, estou com calor se e somente se quero sorvete, tá? Se e somente se é o nosso elemento de ligação, conhecido como bicondicional. Bicondicional, como o próprio nome diz, é uma dupla condicional. Estou com calor é a proposição P, quero sorvete é a proposição Q. Sabe como é que você representa aqui? Você poderia escrever P, se e somente se Q. É uma forma de escrever. Mas a forma que as bancas vão cobrar de você é essa setinha dupla, ó. P, setinha dupla, Q. Essa é a forma que realmente vai ser cobrada de você, tá? Embora você possa escrever dessa primeira aqui também, P, se somente se Q, tá? Então, P, setinha dupla, Q. Qual é a ideia passada pela bicondicional, pessoal? A bicondicional passa uma ideia de simultaneidade. Simultaneidade. Como assim simultaneidade? Olha, quando eu falo para você, estou com calor se e somente se quero sorvete, eu estou querendo dizer para você o seguinte, que se a primeira coisa for verdadeira, a segunda também vai ser verdadeira. Só que se a primeira for falsa, a segunda também vai ser falsa. Então, eu estou dizendo que as duas coisas da minha frase, os dois objetos da minha frase, eles acontecem juntos e eles deixam de acontecer juntos. Eles são sempre simultâneos. Quando eu estou com calor, eu quero sorvete. Mas quando eu não estou com calor, eu não quero sorvete. Tá?
Essa é a ideia, então, da bicondicional. Para a gente seguir, tem mais uma que você precisa conhecer. Veja que, como eu falei para você antes, né, é importante, nós estamos gastando um bom tempo aqui nessa parte, porque essa aqui é uma parte fundamental da aula que vai te permitir aí conhecer um pouco mais a fundo cada proposição. Na sequência, a gente vai ver algumas coisas um pouquinho mais decoreba, que é importante você saber também, e questões para a gente resolver. Mas é legal que você tenha essa visão aqui um pouco mais completa, porque isso vai permitir que você enfrente questões, principalmente questões um pouquinho mais difíceis, tá? Vem aqui na tela comigo. Olha só, a última proposição que nós precisamos conversar é essa daqui. Ou estou com calor, ou quero sorvete. Olha aqui o que nós temos. Ou. Veja que é diferente da primeira aqui, ó, é diferente dessa daqui, ó. Agora eu tenho duas vezes o ou, tá? Duas vezes. Esse conectivo é chamado de disjunção, só que não é disjunção simples, é disjunção exclusiva. Essa é a nossa disjunção exclusiva, tá? A disjunção exclusiva, como é que eu posso simbolizar ela? Poderia escrever ou P ou Q, é uma forma. Mas a forma que pode ser mais cobrada de você é essa daqui, ó, P, o Vzinho, Q, só que agora o Vzinho tem que ter um traço embaixo, tem esse tracinho embaixo. Essa forma aqui, ó, é a nossa disjunção exclusiva, tá bom? E a ideia passada pela disjunção exclusiva é a ideia de exclusão. Como assim uma ideia de exclusão? Olha, quando a gente falou da bicondicional, a gente viu que a bicondicional tinha uma ideia de simultaneidade, de que as duas coisas aconteciam juntas ou deixavam de acontecer juntas. Na disjunção exclusiva já é um pouco diferente, porque agora você dá a ideia de exclusão. A ideia de exclusão é de que se uma coisa acontece, a outra não acontece, tá? E por outro lado, se essa daqui acontecer, essa primeira não vai acontecer. Ou seja, as proposições vão ter valores lógicos diferentes sempre, tá? Se a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Se a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Então, se eu falo para você, ou estou com calor, ou quero sorvete, eu estou dizendo para você que só uma dessas coisas é verdade. Se eu estou com calor, eu não quero sorvete. E se eu quero sorvete, é porque eu não estou com calor. Essa é a ideia passada, então, pela disjunção exclusiva. Beleza? Agora que a gente, então, teve essa visão completa de todas as proposições, entendemos o sentido de cada uma delas, agora a gente vai para uma coisinha um pouco mais decoreba que vai permitir resolver muitas questões de prova. Você já deve ter ouvido falar da tabela verdade. Tabela verdade, pessoal, é uma tabela que permite a gente resumir, anotar todos os valores lógicos possíveis para uma proposição. Então a gente vai passar por cada uma delas conhecendo a tabela verdade de cada uma das proposições que a gente viu. Vamos fazer isso? Olha aqui na tela comigo. A primeira que a gente vai conhecer é essa daqui, ó, a conjunção. A conjunção, lembrem-se do exemplo que nós estamos usando. Estou com calor e quero sorvete. Eu tenho essa minha tabela aqui, onde eu vou colocar na primeira coluna os valores lógicos possíveis da proposição P. Aqui eu vou colocar os valores lógicos da proposição Q. E na sequência aqui, ó, eu vou colocar os valores lógicos da minha conjunção, P e Q. E eu nem vou usar o E, vou usar o chapeuzinho, vou usar o acento circunflexo, para ficar bem, para você já ir se acostumando com essa nomenclatura, né? E aí nós temos o seguinte: como que a gente monta a nossa proposição, a nossa tabela, tá? Em primeiro lugar, eu vou colocar aqui, ó, nessas duas primeiras colunas, eu vou colocar todas as possibilidades de combinação de valores lógicos entre a proposição P e a proposição Q. Eu sei que as duas podem ser verdadeiras ou falsas, concorda? Então eu posso ter um primeiro caso onde as duas são verdadeiras. Mas eu posso ter uma situação onde a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Eu posso ter ainda a situação contrária,
onde a primeira é falsa, mas a segunda é que é verdadeira. E posso ter ainda o caso onde as duas são falsas. Veja que aqui estão todas as possibilidades de combinação de valores lógicos entre essas duas proposições, tá? Você sempre vai ter que fazer isso, começar preenchendo todas as possibilidades existentes. Nesse caso, tem 4 possibilidades de combinação dos valores lógicos. Maravilha! Agora a gente passa para essa coluna, para a coluna do P e Q. Nessa coluna, como que nós vamos fazer? Para preencher ela, você vai ter que lembrar do sentido. O sentido da minha conjunção é o sentido de verdade. Quando alguém me fala uma conjunção, essa pessoa está querendo dizer para mim que as duas coisas são verdadeiras. Então só tem uma situação onde a conjunção vai ser verdadeira. Quando isso aqui for verdade e isso aqui for verdade também. Isso só acontece na primeira linha, ó. Só acontece aqui, pessoal. Só nessa primeira linha é que as duas proposições são verdadeiras. E é por isso que nessa primeira linha eu vou colocar o valor verdadeiro para a minha conjunção. E nas outras linhas? Nas outras linhas eu vou colocar falso. E sabe por que eu vou colocar falso? Porque nas outras linhas sempre tem pelo menos uma proposição falsa. Olha aqui e olha ainda essas duas, tá? Quando tem alguma proposição falsa, a minha conjunção é falsa. Quando as duas proposições são verdadeiras, ela é verdadeira. Então aqui você já tem uma coisa importante para você, tabela verdade da conjunção. E se você olha essa tabela verdade, veja que fica até fácil de decorar. É só você observar, olha, a conjunção só tem um caso que ela é verdadeira. Ela só é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras, tá? Fica até fácil de gravar. Vamos dar uma olhada nessa questão aqui, pessoal, para a gente começar a entender o que pode ser cobrado em prova. A questão fala, né? A sentença, a fiscalização federal é imprescindível para manter a qualidade tanto dos alimentos quanto dos medicamentos que a população consome, pode ser representada simbolicamente por P e Q. Olha, agora nós já sabemos o que significa isso daqui. Nós sabemos que isso aqui, ó, é o nosso P e Q, tudo bem? É o nosso P e Q. Então, para eu julgar esse meu item, eu preciso olhar essa frase que foi fornecida para mim, ó. Eu vou olhar essa frase e eu vou pensar, será que eu tenho aqui o meu conectivo E nessa frase? Porque se eu tiver o conectivo E nessa frase, aí eu poderia separar uma primeira proposição que eu chamaria de P, uma segunda proposição que eu chamaria de Q, e eu teria elas ligadas pelo conectivo E. Só que se você olha para a frase fornecida, olha ela, a fiscalização é imprescindível para manter a qualidade tanto dos alimentos quanto dos medicamentos que a população consome. Quando você olha para essa frase, você começa a perceber que ela não tem nenhum conectivo, né? Você não tem um E aqui. Na verdade, veja que nós temos um verbo apenas, tem só o verbo é aqui, né? Se bem que você tem a locução verbal aqui para manter, mas tudo bem. Eu preciso então da fiscalização, ela é imprescindível para manter a qualidade. Então veja que essa frase ela poderia ser resumida assim, ó. Fiscalização, fiscalizar é imprescindível para manter. Essa é a minha frase. O resto é acessório. Fiscalizar é imprescindível para manter. Eu não tenho conectivo lógico aqui. Isso aqui é, na verdade, ó, uma proposição simples, tá? Uma proposição simples. Uma coisa comum nas questões de prova é aparecer isso daqui, uma proposição simples e a questão perguntando para você se isso é uma conjunção, por exemplo. E você vai dizer, ó, errado. Esse item está errado. Não é uma conjunção.
eu quero te passar uma visão importante aqui, que é a seguinte, né? Você não tem um conectivo lógico e as bancas, elas gostam de trabalhar com essa ideia. Olha, eu vou dar uma frase bem grande para o meu candidato, porque quando o meu candidato olha para uma frase bem grande, ele tem medo de dizer que aquela frase é uma proposição simples, tá? Olhar aquela frase enorme, poxa, será que isso aqui tudo é uma proposição só? E nesse caso aqui é uma proposição só mesmo, tá? Você não achou ali o seu conectivo de conjunção, o seu e, né? Dizendo, olha, essa coisa aqui acontece e essa outra coisa que acontece. Nesse caso não, você está dando uma ideia única. A ideia é de que a fiscalização é importante para manter. A fiscalização, nesse caso, ela é importante para manter duas coisas, para manter os alimentos e os medicamentos. Beleza, só que a ideia passada é de que a fiscalização é importante para manter duas coisas, tá? Não é que o fato de ter duas coisas lá na frente, né, a fiscalização é importante para manter essas duas coisas aqui, não significa que você tem uma proposição composta. Isso aí tudo é uma ideia única, tá? Você está passando apenas uma ideia. Vamos dar sequência? Olha aqui na tela comigo a tabela da disjunção. A gente tem aqui a nossa disjunção, que é o nosso ou, e a gente sabe, né, que eu vou começar a colocar aqui na minha tabela, ó, P, Q, e aqui eu vou colocar P ou Q, mas já vou substituir o sinal aqui, o ou, pelo símbolo que eu mostrei para vocês, que é esse símbolo aqui, beleza? Então tá bom. Qual é a ideia passada pela disjunção? É a ideia de pelo menos um. Pelo menos uma proposição tem que ser verdadeira, tá? Guarda isso daqui. Vamos começar montando a nossa tabela? A gente sempre começa pelas duas primeiras colunas aqui, ó, colocando as combinações possíveis de valores lógicos. A primeira pode ser verdadeira, a segunda falsa. Deixa eu mostrar para você o jeito que eu preencho a tabela, tá? Quando você olha uma tabela como essa, você pode começar aqui preenchendo, ó, metade da tabela como verdadeira e metade como falsa. Isso na primeira coluna. Na segunda coluna, você vai alternando VF, VF. É mais rápido você preencher dessa forma. Se você sempre preencher do mesmo jeito, não vai ter erro, tá? Ó, preenchi metade como verdadeiro e depois metade como falso. Na outra coluna, eu fui alternando, alternando. Não tem erro. Você vai ter aqui, ó, todas as possibilidades de valores lógicos. Feito isso, a gente vai para a terceira coluna. Para ela, a gente vai ter que lembrar dessa ideia. Quando eu falo ou, eu estou dizendo que pelo menos uma das coisas é verdade. Então, quando as duas coisas forem mentira, olha essa linha aqui, ó, as duas coisas são mentira. Se as duas forem mentira, aí não tem jeito. Aí a minha proposição é falsa, porque pelo menos uma tinha que ser verdadeira. Mas nas outras linhas, vai ser sempre verdade. Afinal de contas, nas outras linhas, ó, eu sempre vou ter proposições verdadeiras. Pelo menos uma proposição será verdadeira. É por isso que a gente está diante aqui então da nossa tabela verdade. Veja que ela é também fácil de decorar. É só você observar que na disjunção simples só tem uma forma da disjunção simples ser falsa. Ela só vai ser falsa quando as duas proposições forem falsas. Só nesse caso. Nos demais casos, ela é sempre verdadeira. Tudo bem? Gravou isso daqui? Tirou um print? Anotou? Vamos então dar uma olhada nessa questão aqui. Uma questão já um pouquinho antiga, mas que eu fiz questão de trazer para a gente poder exercitar. Beleza? Olha a questão comigo. Veja que são fornecidas 4 proposições e a assertiva é essa daqui, ó. Nesse caso, entre essas 4 proposições, apenas 2 são falsas. A gente precisa ver, então, quais das proposições são verdadeiras,
e quais proposições são falsas, beleza? Então tá bom. Olha o que nós temos aqui. A primeira proposição, né, a primeira frase é 6 menos 1 é igual a 7. Você sabe que isso aqui é falso. 6 menos 1 é 5, né? Tenho aqui uma ligação, é um ou. 6 mais 1 é maior do que 2? Isso aqui é verdade. 6 mais 1 é 7, que é maior do que 2 mesmo. Então veja o seguinte, eu tenho aqui uma disjunção simples, tenho aqui um ou, e nesse meu ou, uma proposição é falsa e a outra proposição é verdadeira. O que é o resultado final aqui? Vamos olhar que caso é esse? Esse caso está bem aqui, ó. Uma proposição é falsa e a outra é verdadeira. Isso resulta numa disjunção verdadeira. Lembrando, a disjunção só seria falsa se as duas proposições fossem falsas. Então é por isso que eu posso vir aqui e marcar, olha, isso aqui é verdade, isso aqui é uma frase verdadeira, tá bom? Vamos ver mais uma? Olha a letra B aqui, ó. 6 mais 3 é maior do que 8? Isso aqui é verdade, afinal de contas, 6 mais 3 é 9. 6 menos 3 é igual a 4? 6 menos 3 é 3 e 3 não é igual a 4. Isso aqui é falso. Agora eu estou diante de uma conjunção. Eu estou diante de um e. Olha o meu e aqui, ó. Uma conjunção ela só seria verdadeira se as duas coisas fossem verdade. Se uma das coisas é falsa, a conjunção é falsa. Beleza? Conjunção é falsa. Olha a AD. AD mostra a C, né? A C diz que 9 vezes 3 é maior que 25. Isso aqui é verdade, porque 9 vezes 3 é 27, né? Então isso aqui é verdade. Olha a próxima. 6 vezes 7 é menor do que 45. Isso aqui também é verdade, né? 6 vezes 7 é 42. 42 é menor mesmo que 45. Estou diante aqui de um ou, uma disjunção, e as duas coisas são verdadeiras. Isso me leva a uma frase verdadeira. Veja que esse caso, verdadeiro ou verdadeiro, está bem aqui, ó. Verdadeiro ou verdadeiro me leva a uma disjunção verdadeira, beleza? Próximo caso, letra D. 5 mais 2 é um número primo? 5 mais 2 é 7. 7 é mesmo um número primo. Talvez você não esteja tão lembrado dos números primos. Eu vou colocar aqui para você, até porque não é o assunto dessa aula. 2, 3, 5, 7, 9, 9 não. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Isso aqui são os números primos, tá? E a pergunta é, 5 mais 2 é um número primo? Isso aqui é verdade. O 7 é primo. E todo número primo é ímpar? Veja que isso não é verdade, ó. O 2 é um número primo e ele é par. Essa parte aqui é falsa. Então eu tenho um e ligando as duas proposições. Como uma é verdadeira e a outra é falsa, o meu e fica falso. Porque o e só é verdadeiro quando as duas proposições são verdadeiras. Tudo bem? Então, nesse caso, vamos julgar a afirmativa. Nesse caso, entre essas quatro proposições, apenas duas são falsas? É verdade. Essa daqui é falsa e essa daqui é falsa. As outras são verdadeiras. Esse item está certo. Beleza? Item certo, então. Maravilha. Então vejam, né? Essa questão aqui ela é interessante para você perceber o seguinte: nesse caso, você tinha que usar outros conhecimentos aí do seu dia a dia, conhecimentos nesse caso aqui de matemática básica, para você julgar o que era verdadeiro, o que era falso, tá? Para você ir vendo, olha, não, isso aqui, 42 é menor do que 45, verdadeiro, e assim por diante. Então, de vez em quando, você vai ser exigido a usar alguns dos seus conhecimentos aí de matemática para resolver as suas questões, beleza? Então tá bom, vamos dar sequência, vamos para a tabela verdade agora da nossa
proposição mais importante de todas, que é a condicional. Beleza? Vamos conhecer ela então. Vem aqui na tela comigo. A condicional, pessoal, é o seguinte. A gente tem aqui o nosso se e o nosso então. E nessa nossa proposição condicional, repare que isso aqui é P, isso aqui é Q. Então, vou colocar aqui na minha tabela P, Q, e na terceira coluna, P implica Q, que é a minha condicional. Eu já vou distribuir os valores lógicos aqui, ó. Primeira proposição, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, metade, metade. E a segunda, vou alternando, VF, VF. Maravilha. Tenho aqui todos os valores lógicos possíveis para P e Q. Agora, a gente vai para a terceira coluna. Para ir para a terceira coluna, eu vou lembrar que a ideia da condicional é de que eu tenho uma condição que, se ela for verdadeira, ela obriga o resultado a ser verdadeiro também. E aí eu vou observar o seguinte, olha, qual é a única situação que descumpre isso daqui? É essa linha aqui de baixo. Sabe por que essa linha aqui? Porque nessa linha a condição é verdadeira e mesmo assim o resultado é falso. A condição está sendo atendida e mesmo assim o resultado não está sendo atendido. Então veja que esse caso aqui é o caso onde eu descumpro a condicional, por isso essa proposição aqui é falsa, tá? Esse é o único caso que a condicional é falsa. Nos demais casos, a condicional é verdadeira. Sabe por quê? Porque é o seguinte, na primeira linha, a condição é verdadeira, o resultado também é verdadeiro, até aí não tem problema. Na terceira e na quarta linha, ó, aqui, eu quero que você observe o seguinte, nesses dois casos, a condição é falsa. Se a condição é falsa, eu nada preciso exigir do meu resultado. Quando eu falo para você uma condicional, quando eu falo para você, olha, P implica que, eu estou dizendo o seguinte, se a condição for verdadeira, o resultado tem que ser verdadeiro. Mas eu não estou garantindo nada sobre o que acontece quando a condição é falsa. Se a condição for falsa, o resultado pode ser verdadeiro, o resultado pode ser falso, não me interessa. A única coisa que eu estou garantindo ao dizer uma condicional é que, se a condição for verdadeira, o resultado precisa ser verdadeiro. É por isso, muita gente tem dúvida nisso e você não vai errar isso na sua prova. Vem aqui na tela. É por isso que a gente observa que quando a condição é falsa, a condicional é verdadeira, tá? E também é por isso que a gente trabalha tanto esse caso aqui, ó. Quando eu tenho uma condicional verdadeiro implica falso, a condicional é falsa, tá? A gente costuma dizer, para decorar, né? Vera Fischer é falsa, tá? A gente costuma falar assim, mas para decorar mesmo. Vera Fischer é falsa, ou seja, V implica F, é a única condicional falsa, beleza? Então tá bom, dá uma olhada nessa questão aqui comigo. Tem aqui a premissa 2 que diz assim, ó, se eu fosse traficante, estaria levando uma grande quantidade de droga e a teria escondido. Se eu fosse traficante, estaria levando uma grande quantidade de droga e a teria escondido. E aí a assertiva. Se a proposição eu não sou traficante for verdadeira, então a premissa 2 será uma proposição verdadeira, independentemente dos valores lógicos das demais proposições que a compõem. O que nós temos aqui? Repare que a proposição do enunciado, ela é uma condicional. Ela tem a condição, eu fosse traficante, e ela tem um resultado, estaria levando uma grande quantidade de droga e a teria escondido, tá? Nessa minha proposição, a assertiva está me dizendo
que eu não sou traficante é verdade. Olha, se eu não sou traficante, essa parte aqui, ó, eu sou traficante, ela fica falsa, né? Ela fica falsa. E aí você pensa comigo, olha, eu tenho uma condicional P implica que, onde a primeira parte é falsa, onde eu sei que P é uma proposição falsa. Olha, se P é uma proposição falsa, Q pode ser verdadeiro ou falso, que não me interessa. Em ambos os casos, essa condicional será verdadeira, tá? Essa condicional será verdadeira. É só você voltar aqui na tabela e observar o seguinte. Olha, se eu sei que a proposição P é falsa, a minha condicional será verdadeira, independente do valor lógico da proposição Q. É isso que você precisa observar. Então, repare que esse item, ele está certo, beleza? É um item certo, porque, de fato, se eu não sou traficante, é porque essa primeira parte aqui é falsa. Eu fosse traficante é falso. Se isso é falso, a condicional tem que ser verdadeira, independentemente do que acontece com o restante da frase, beleza? Então tá bom. Olha mais a tabela verdade agora da bicondicional. Vamos conhecer mais essa daqui então. Essa tabela verdade, né? Lembrando que o conectivo lógico é esse daqui, ó. Eu tenho aqui a minha proposição P, a minha proposição Q, e a bicondicional eu já disse que a gente simboliza com a setinha dupla. P, se, somente se, Q. Beleza. A gente vai então montar a nossa tabelinha aqui. Eu vou colocar, olha, para a proposição P, ela pode ser verdadeira ou falsa. A proposição Q eu vou alternando, VF, VF. Agora eu vou lembrar, qual é a ideia da bicondicional? É uma ideia de simultaneidade. Simultaneidade. Portanto, a ideia aqui é que quando as duas proposições forem verdadeiras, a bicondicional é verdadeira. Só que quando as duas forem falsas, a bicondicional também é verdadeira. Ela é verdadeira quando as duas proposições simultaneamente têm o mesmo valor lógico. E nos demais casos? Olha, nos demais casos, a gente tem valor lógico falso. Por que valor lógico falso? Porque, olha, aqui as proposições têm valores lógicos diferentes. Uma é verdadeira, a outra é falsa. Aqui também tem valores lógicos diferentes, tá? Então, essa é a tabela verdade da bicondicional, lembrando sempre da ideia de simultaneidade. Dá uma olhada nessa questão aqui. A representação simbólica correta da proposição o homem é semelhante à mulher, assim como o rato é semelhante ao elefante é. Dá uma olhada nessa, releia essa frase, né? O homem é semelhante à mulher, assim como o rato é semelhante ao elefante. Nessa questão, nós já estamos adiantando um ponto que eu vou falar um pouco mais à frente com você, que é o seguinte. A gente está estudando até aqui as formas tradicionais, né? As formas mais básicas de se apresentar cada operador lógico. Você tem o e, você tem o ou, você tem o se, então, e assim por diante. O se, somente se, no caso da bicondicional. Só que você tem várias outras formas alternativas, né, na língua portuguesa de representar esses conectivos lógicos, tá? E aí, para você olhar uma frase como essa daqui e identificar qual é o conectivo lógico aqui, você precisa pensar no sentido da frase. Se você fala assim, olha, o homem é semelhante à mulher, assim como o rato é semelhante ao elefante, qual é a ideia que você está passando? A ideia que você passa é a seguinte, olha, se você acreditar que o homem é semelhante à mulher, você vai ter que acreditar que o rato é semelhante ao elefante. Por outro lado, se você acredita que o homem não é semelhante à mulher,
você também vai ter que acreditar que o rato não é semelhante ao elefante, tá? Você está dando uma ideia de simultaneidade. Você está querendo dizer que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Que quando a primeira parte é verdadeira, a segunda também é. Quando a primeira é falsa, a segunda também é falsa, tá? Então, ó, vem aqui na tela comigo, você tem o seguinte: o homem é semelhante à mulher, assim como o rato é semelhante ao elefante. Esse assim como, ele poderia ser tranquilamente substituído por um se e somente se. Tudo bem? O homem é semelhante à mulher, se e somente se o rato é semelhante ao elefante. Então a gente está falando aqui de uma bicondicional. Qual que é o símbolo da bicondicional? Está aqui na letra A. É uma setinha dupla, tá? Gabarito dessa questão, letra A, setinha dupla para a gente, tá bom? Maravilha! Vamos conhecer agora a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva é o nosso ou. Vou colocar aqui a proposição P, a proposição Q, vou montar a minha tabela aqui já daquele jeito que eu sempre preencho, ó. E agora eu vou colocar aqui a minha disjunção exclusiva, lembrando do tracinho embaixo do V, tá? Coloquei aqui. Qual a ideia da disjunção exclusiva? A ideia de exclusão. É a ideia de que se uma coisa é verdadeira, a outra tem que ser falsa e vice-versa. Então, nessa linha aqui, ó, a proposição é verdadeira, porque uma é verdadeira e a outra é falsa. Nessa terceira linha também, ó, uma é falsa, a outra é verdadeira, então isso aqui é verdade. Mas, na primeira e na quarta linhas, a minha disjunção exclusiva será falsa. E por que ela é falsa nessas duas linhas? Porque nessas duas linhas as proposições têm mesmo valor lógico. Aqui tem mesmo valor lógico e aqui tem mesmo valor lógico também. Por isso, então, da minha proposição não ser, né, a minha disjunção exclusiva ser falsa nessas duas. Fico, então, com essa minha tabela, tá bom? Maravilha. Conhecendo a tabela, agora eu quero mostrar para você uma forma boa de decorar as coisas. É o seguinte, a gente, né, é legal a gente passar por todas as tabelas para você conhecer, a gente montar uma a uma e tal. Mas para você enfrentar as questões de prova com rapidez, você precisa conhecer alguns artifícios que te permitem matar mais rápido as questões. E para você fazer isso, é legal você decorar, sabe o quê? Decorar quando cada uma das proposições é falsa. A gente vai passar por todas as proposições, né? Se você gravar, olha, eu sei quando cada uma das proposições é falsa. Se você decorar isso, você automaticamente sabe que, olha, se eu sei quando elas são falsas, nos outros casos elas vão ser verdadeiras. Então, decore isso, quando cada proposição é falsa. E aí você vai saber que nos outros casos elas são verdadeiras. Vamos fazer isso? Olha aqui na tela comigo. Você tem o seguinte, a primeira, P e Q, a nossa conjunção. A conjunção, para ela ser falsa, basta que alguma proposição seja falsa. Se alguma proposição for falsa, a conjunção é falsa, porque a ideia dela é de que as duas são verdadeiras, né? Quando que a disjunção simples é falsa? Somente quando ambas as proposições são falsas. Quando ambas são falsas. A disjunção simples dá a ideia de que pelo menos uma coisa é verdadeira. Então, se as duas forem falsas, ela vai ser falsa. A condicional. Quando que a condicional é falsa? É o caso da Vera Fischer. V implica F. Esse é o único caso que a condicional é falsa. A disjunção exclusiva, ou P ou Q. A disjunção exclusiva nos dá a ideia de exclusão, de que as proposições têm valores lógicos diferentes. Logo, se elas tiverem valores lógicos iguais, a gente
vai ter uma disjunção exclusiva falsa. E ainda, olha o se e somente se. Quando eu tenho uma proposição P, se e somente se que, eu estou diante aqui de uma bicondicional. A bicondicional dá a ideia de simultaneidade, de que as duas coisas acontecem ou deixam de acontecer juntas, têm o mesmo valor lógico sempre. Logo, se essas coisas tiverem valores lógicos diferentes, se uma for verdadeira e a outra falsa, a gente está diante de uma bicondicional falsa. Então, ó, grava esse quadrinho aqui, ó, anota isso daqui, resume aí para você, que isso aqui vai te ajudar a acertar com mais velocidade as questões de prova, tá bom? Grava aí, quando cada proposição é falsa, você sabe que automaticamente nos outros casos elas vão ser verdadeiras, tudo bem? Legal, pessoal. Então, a gente está aí avançando no estudo da nossa lógica de proposições. Para a gente dar sequência, eu quero falar agora com você sobre mais um aspecto que eu já adiantei naquela questão anterior, aquela questão onde a gente ouviu que o assim como dava uma ideia de se e somente se, dava uma ideia de bicondicional. Você já percebeu, olha, tem as formas tradicionais de mostrar cada conectivo, mas existem formas alternativas. E eu quero destacar aqui para você algumas formas alternativas que aparecem em questão de prova, que vale a pena, então, você conhecer. Vamos fazer isso? Olha aqui comigo, vem aqui na tela. Primeiro caso, olha essa frase aí. Estou com frio, mas quero sorvete. Olha para esse mas. Eu não tenho aqui nenhum conectivo conhecido. Eu tenho estou com frio, mas quero sorvete. Quando a gente fala isso daqui, estou com frio, mas quero sorvete, qual é a ideia que a gente passa, pessoal? Qual é a ideia passada por essa frase? Essa frase, ela passa uma ideia de que as duas coisas são verdade. Se eu falo para você, estou com frio, mas quero sorvete, eu estou dizendo, olha, é verdade que eu estou com frio, mas também é verdade que eu quero sorvete. Eu estou dando a ideia de que as duas coisas são verdadeiras. Essa ideia é a ideia da conjunção, é a ideia passada pelo e, tá? Então, esse estou com calor, mas quero sorvete, você poderia perfeitamente substituir por estou com calor e quero sorvete. Na língua portuguesa, tem uma diferençazinha aí na semântica, né? Porque quando você usa o mas, você está querendo enfatizar que essas coisas são aparentemente contraditórias. Eu estou com frio, então a princípio não era para eu querer sorvete, mas mesmo assim eu quero sorvete. Então vejam que a ideia, tem uma ideia aí de uma aparente contradição entre essas duas coisas, mas o fato é que eu estou querendo dizer que as duas são verdadeiras. Então, para nós aqui da lógica de proposições, esse mas pode ser substituído pelo e, tá? Vem aqui na tela então para a gente anotar isso. Olha aqui, esse mas passa a ideia de e, passa a ideia de conjunção, beleza? Conjunção. Olha ainda essa frase, estou com calor ou quero sorvete, mas não ambos. Olha a estrutura que eu tenho. Eu tenho um ou e tenho aqui um mas não ambos. Sabe que ideia que isso aqui me passa? A ideia de que uma das coisas é verdadeira e que a outra coisa é falsa. Tá? A ideia de que as duas coisas não acontecem simultaneamente. Isso aqui é uma disjunção exclusiva. Isso aqui é uma outra forma. Isso aqui é uma outra forma de você representar uma disjunção exclusiva, tá? Poderia ser simplesmente ou estou com calor ou quero sorvete. Mas essa estrutura, estou com calor ou quero sorvete, mas não ambos, passa a mesma ideia, beleza? Vamos ver mais uma? Olha essa frase aqui. Sempre que estou com calor, quero sorvete. Ou então, quando estou com calor, quero sorvete. Ou então, toda vez que estou com calor, quero sorvete. Qual que é a ideia passada aqui, pessoal? Qualquer uma dessas expressões aqui, ó, serve para a gente. Veja que nessas frases, eu sempre estou dizendo, né, que olha, quando uma determinada condição acontece, um resultado acontece.
Sempre que a condição estar com calor acontece, o resultado querer sorvete vai acontecer. Toda vez que a condição acontecer, o resultado vai acontecer. Todas essas aqui são formas de apresentar uma proposição condicional, tá? São formas diferentes de apresentar uma proposição condicional. Eu quero ainda mostrar para você mais uma outra forma legal de mostrar uma condicional. Vem aqui na tela comigo. Você tem o seguinte, isso daqui, como eu disse para você, tudo isso aqui é condicional, tá? Condicional. Mas olha essa frase aqui, ó. Quero sorvete, pois estou com calor. Olha isso daqui. Essa frase, ela também é uma condicional, tá? Só que ela é uma condicional invertida, porque ela mostra primeiro para a gente o resultado e depois ela mostra para a gente a condição. Essa frase, pessoal, veja o que o autor aqui está falando para a gente. Ele está falando o seguinte, olha, esse resultado aconteceu, pois essa condição havia acontecido. Eu quero sorvete porque a condição se implementou. Eu realmente estou com calor, tá? Então veja que existem várias formas de mostrar uma condicional, beleza? Olha mais essa frase aqui. Apenas quando estou com calor eu quero sorvete. Apenas, tá? Não é quando estou com calor quero sorvete. É apenas quando estou com calor quero sorvete. Isso aqui é uma ideia de bicondicional. Eu estou querendo dizer que o único caso, a única situação onde eu quero sorvete é quando eu estou com calor. E, por outro lado, sempre que eu quero sorvete, eu estou com calor. E quando eu estou com calor, eu quero sorvete. Então, eu tenho a implicação para os dois lados aqui. Maravilha. Olha essa questão aqui. A questão mostra para a gente. Eu não sou traficante, eu sou usuário. Se P e Q representam, respectivamente, as proposições eu não sou traficante e eu sou usuário, então a premissa 1 estará corretamente representada por P e Q. Será, pessoal? Será que eu poderia dizer isso daqui, né? Dizer que essa proposição do enunciado pode ser representada na forma P e Q? Olha para essa frase. Cadê o conectivo lógico dela? Cadê o E? Cadê o se então? Cadê o ou? Eu não estou vendo, né? Mas aqui o CESP considera que tem um conectivo implícito, sim. Ele considera, olha, aqui tem um E, tá? Porque é o seguinte, quando você fala para alguém, quando você vira e fala para alguém, eu não sou traficante, eu sou usuário. Quando você fala isso, você não está dando a ideia de verdade, você não está dando a ideia de que, olha, é verdade que eu não sou traficante e é verdade que eu sou usuário. Essas duas informações que eu estou apresentando para você são verdadeiras. Essa ideia é passada pela conjunção, essa ideia é passada pelo E, somente pelo E, das proposições que nós conhecemos. Portanto, essa frase realmente pode ser representada na forma P e Q, porque ela é mesmo uma conjunção, tá? Então, voltando aqui na tela, ó, a gente está diante aqui de um item certo, tá? O item está certo. De fato, eu posso representar na forma de P e Q, beleza? P e Q. Maravilha. Vamos ver mais uma. Olha essa questão aqui. Com relação à lógica proposicional, julgue os itens subsequentes. Aí você tem, na lógica proposicional, a oração Antônio fuma 10 cigarros por dia, logo a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que não é fumante. Representa uma proposição composta. Precisamos dizer se isso aqui é ou não é uma proposição composta. Para você fazer isso, você precisa sempre fazer uma análise do sentido dessa frase, tá?
Você não achou um conectivo tradicional aqui, mas você está vendo que tem um logo bem aqui, ó. Vamos entender isso daqui? Essa frase está me dando aqui, ó, Antônio fuma 10 cigarros por dia. Está me dando aqui uma condição. E como essa condição acontece, como essa condição é verdadeira, qual é o resultado disso? O resultado disso é que a probabilidade dele sofrer infarto acaba aumentando. Você pode resumir essa frase assim, ó. Antônio fuma e isso implica na probabilidade de infarto aumentar, tá? Então, Antônio fuma, isso implica na probabilidade de infarto aumentar. Então, eu estou diante de uma condicional, uma proposição composta. Guarda esse exemplo aqui, ó, logo, tá? O logo, ele também pode ser utilizado para representar uma condicional. Veja que naquele slide anterior, né, eu tinha mostrado para você 4 formas diferentes de mostrar uma condicional. Usando sempre, o quando, o toda vez. Mostrei ainda usando o pois, e aí quando você usa o pois, você inverte a proposição. E aqui a gente viu mais um. Usando o logo, também você representa uma condicional. E vai ter mais, não é só isso daqui não. Para você identificar que você está diante de uma condicional, você tem que ir em cima do sentido. Você tem que olhar, olha, essa frase, ela está me mostrando aqui que uma condição acontece e essa condição leva a um resultado. Isso aqui, ó, o fato dele fumar tem uma consequência. A consequência é aumentar a probabilidade de infarto. Então, eu estou diante, sim, de uma condicional. É assim que você identifica essas condicionais. Para você não ter que sair decorando tudo que é possibilidade de condicional, você precisa entender o sentido, você precisa olhar o sentido da frase, tá? Inclusive, uma coisa interessante, quando a gente vê, sempre que você olhar essas condicionais estranhas, né, nesses formatos diferentes, sabe o que você vai fazer para você resolver a sua questão? Você vai pegar aquela sua condicional estranha e vai trazer para o formato que você mais conhece. Primeira etapa da resolução da questão vai ser pegar aquela condicional e escrever na forma se então, que é a forma que você está habituado, e é com isso que nós vamos enfrentar os outros pontos. Por exemplo, quando for solicitada a negação de uma frase, a equivalência de uma frase, a gente sempre vai pegar aquela frase que está num formato alternativo e trazer para a forma tradicional, e daí que a gente vai começar a resolução da questão, beleza? Então tá, vem aqui comigo, quero mostrar mais uma característica importante para você das proposições. É o seguinte, você já deve ter ouvido falar da propriedade comutativa quando você estudava lá no ensino médio, né? Comutar é trocar de ordem. Quando você diz que uma coisa tem propriedade comutativa, você está dizendo que a troca de ordem não altera o sentido. Você sabe que 2 mais 3 é igual a 3 mais 2, porque a adição, a soma, tem propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o resultado. Quando a gente fala de operações com proposições lógicas, eu quero que você perceba o seguinte: todas as proposições aqui, ó, podem ser invertidas sem prejuízo do sentido. Se eu falo para você estudo e trabalho, isso é o mesmo que falar trabalho e estudo. A ordem da conjunção não faz diferença. Da mesma forma, se eu falo para você, ó, estudo ou trabalho, é o mesmo que falar que eu trabalho ou estudo. Beleza? A ordem não faz sentido. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa. Ou estudo ou trabalho é o mesmo que falar ou trabalho ou estudo. E aqui também. Se eu falar estudo, se somente se trabalho, isso é o mesmo que falar trabalho, se e somente se estudo. Beleza? Onde isso não vai acontecer? Isso não vai acontecer aqui, ó. A condicional não tem
propriedade comutativa, tá? O que significa isso aqui? Não ter propriedade comutativa. Que implica P é diferente de P implica que. Não é a mesma coisa. Olha, se eu falo para você, se estudo, então trabalho, eu estou dizendo que se a condição estudar acontecer, o resultado trabalhar vai acontecer. Mas se eu falar para você, se trabalho, então estudo, olha, trocou o papel. Trabalho passa a ser a condição e estudo passa a ser o resultado. A condicional é a única proposição que você não pode ir lá e inverter, tá? É importante você saber isso porque em algumas questões de prova você vai precisar inverter as proposições. E você vai ter que saber, olha, aqui não tem prejuízo, eu posso inverter e eu não mudo o sentido. E você vai ver, olha, não, quando é a condicional eu tenho que tomar cuidado. Na condicional, se eu inverter, eu mudo a proposição, tá? Então guarda isso daí. Tendo isso em mente, você com certeza vai ficar aí, vai ser mais tranquilo para você entender as nossas questões, tá bom? Vem aqui na tela, vamos dar uma olhada em mais uma questão. Olha essa questão aqui. Dadas as proposições simples, P, sou aposentado, e que não faltei ao trabalho, a proposição composta, se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado, deverá ser escrita na forma P e Q implica não P, usando os conectivos lógicos. Vamos dar uma olhada nisso daqui? Nós vamos até adiantar uma coisinha aqui que é a negação de proposições, tá? É o seguinte, olha, eu tenho aqui a proposição P, sou aposentado. Tem a proposição Q, não faltei ao trabalho, nunca faltei. Olha a frase que me foi fornecida. Essa frase tem aqui um C então, tudo bem? Só que ela também tem aqui um outro conectivo, tem um conectivo E. Então eu tenho aqui três conectivos e eu tenho dois conectivos, né, o se então, e eu tenho também o conectivo E, e eu tenho três proposições simples. Sou aposentado, eu sei que isso aqui é a proposição P. Nunca faltei ao trabalho, eu estou vendo que é a proposição Q. Agora, olha essa daqui, não sou aposentado. Olha, não sou aposentado é o contrário da proposição P, não é? É o contrário. Portanto, isso aqui é a negação de P. Eu poderia dizer que isso aqui ó, é não P. Ou uma forma de simbolizar o não é usando esse til, não P. A gente pode usar esse til aqui para simbolizar. Nós vamos falar disso com mais calma um pouquinho adiante, tá? Então repare que de fato, olha, eu tenho aqui P e Q e isso implica em não P. De fato, a minha proposição ó, é P e Q implicando em não P. Posso ainda trocar esse símbolo, esse E, pelo chapeuzinho, pelo acento circunflexo, e fico com a minha proposição. De fato, eu posso representar a proposição dessa forma. Esse item aqui é um item certo, beleza? Então é interessante que você saiba trabalhar com essa linguagem simbólica, que você saiba pegar a proposição e trazer ela para o formato simbólico, beleza? Maravilha! Para a gente dar sequência, vamos entrar então no assunto de negação de proposições, que como eu já adiantei para você, quando eu tenho uma proposição P, eu nego a proposição P usando esse símbolozinho, o til, ou eu posso usar esse símbolozinho aqui também para escrever a negação. Ou posso escrever assim também, ó, não P. Tudo bem? É isso. Vamos entender, para começar, o que é a negação de uma proposição. Quando eu tenho uma determinada proposição, a negação dela vai ser uma outra proposição que tem valor lógico oposto sempre, tá? Anota isso daí. Se eu tenho uma proposição, a negação tem valor lógico oposto sempre. Isso quer dizer que se a minha proposição for verdadeira, a negação dela tem que ser falsa. Se a minha proposição for falsa, a negação dela tem que ser verdadeira, tá?
Guarda isso daí, isso vai ser importante. Então, eu vou mostrar aqui para você alguns exemplos e a gente vai entender como nós chegamos na negação de cada uma das proposições, tá bom? Olha aqui na tela comigo. Eu deixei aqui 3 proposições para a gente trabalhar. Tenho essas minhas 3 proposições e aí, olha o que eu tenho. Uma forma de você sempre negar qualquer proposição é você fazer o seguinte, tá? Você pode sempre colocar não é verdade que na frente da proposição. Então, uma forma de negar a proposição estou com frio é dizer não é verdade que estou com frio. A forma de negar todos os gatos miam é dizer que não é verdade que todos os gatos miam. E a forma de negar que algum cão tem 5 patas é dizer que não é verdade que algum cão tem 5 patas. Beleza? Qual o problema, pessoal? O problema é que na maioria das vezes as bancas não vão cobrar negações tão fáceis assim. Não vai ser tão trivial assim. Você vai precisar apresentar negações mais elaboradas para as suas proposições. E aí, para isso, você vai trabalhar com essa minha dica aqui, ó. Para encontrar a negação de uma proposição, você vai buscar isso aqui. Você vai buscar o que é o mínimo que você precisa fazer para provar que a frase do autor aqui, ó, é falsa. O que é o mínimo que eu tenho que fazer para provar que cada uma dessas frases é falsa? Se eu souber chegar nisso daqui, eu tenho a minha negação. Eu destaco aqui para você essa frase, essa palavra aqui, ó, mínimo, tá? Eu tenho que achar o mínimo que eu preciso fazer para negar a minha proposição. Como que eu faço isso, tá? É o seguinte, eu tenho aqui a minha primeira proposição, estou com frio, tá? Pensa comigo, se eu digo para você, estou com frio, tá? O que é o mínimo que você precisa fazer para mostrar que isso é uma mentira? Será que você precisa provar que eu estou com calor? Você não precisa mostrar que eu estou com calor, porque afinal de contas, eu posso não estar com frio, mas eu estar ali nem estar com frio, nem estar com calor, eu estar numa situação de conforto térmico, vamos dizer assim. Então, para você negar a frase estou com frio, basta você falar, olha, não é verdade, você não está com frio. Você não precisa falar que eu estou com calor, basta falar não estou com frio. Por isso, a negação de estou com frio é não estou com frio. Vem aqui na tela comigo, a negação de estou com frio é não estou com frio. Olha a próxima, agora já complica um pouco. Todos os gatos miam, tá? Imagina que eu virei para você e falei isso, olha, todos os gatos miam. Como que você vai fazer para provar que isso é mentira? Tá? O que é o mínimo que você precisa fazer para provar que é mentira que todos os gatos miam? Você precisa olhar todos os gatos do mundo e falar, ó, mentira, eu olhei todos os gatos do mundo e nenhum deles mia. Será que a forma de negar todos os gatos miam é dizer que nenhum gato mia? Não, tá? Não é preciso isso. Por quê? Porque basta você encontrar um gato que não mie. Se eu falar para você, todos os gatos miam, você pode virar para mim e falar, ó, mentira, porque eu encontrei aqui um gato que não mia. Então, basta você mostrar que existe um gato que não mia, ou que pelo menos um gato não mia, ou que algum gato não mia. Todas essas são formas de negação da minha proposição. Então vem aqui na tela, vamos anotar isso daqui. Como que eu vou negar a proposição todos os gatos miam? Você pode negar dizendo que algum gato não mia. Olha o não, tá? Ou você pode dizer que pelo menos um gato não mia. É outra forma de você colocar. Você também poderia falar que existe
existe gato que não mia. Beleza? Então veja que você tem algumas formas aqui de negar. O que você tem que estar ligado é, você não vai falar que nenhum gato mia, tá? Essa frase, nenhum gato mia, você nem vai escrevê-la aqui, nem vai anotar. Agora olha essa última. Eu falei para você que algum cão tem 5 patas. O que você tem que fazer para provar que isso aqui é mentira, tá? Se eu falo para você que algum cão tem 5 patas, eu estou querendo dizer para você, eu estou dizendo, olha, tem algum cão aí no mundo que tem 5 patas. Basta você me trazer um contra-exemplo, basta você falar, ó, mentira, porque tem um cão aqui que tem 4 patas. Basta você fazer isso? Não, tá? Eu estou falando que tem algum cão que tem 5 patas. Pode ser que tenha outros cães com 4, com 3, enfim, com outro número de patas. Então não adianta você me trazer só um contra-exemplo. Nesse caso é mais complicado. Se eu falei que algum cão tem 5 patas, você vai precisar olhar todos os cães do mundo e falar para mim, olha, mentira, nenhum cão tem 5 patas, tá? Você precisa provar para mim que todos os cães têm 4 patas? Não precisa, tá? Tem gente que erra achando que, olha, como é que eu vou negar algum cão tem 5 patas? É dizendo que todos os cães têm 4 patas. Isso não é necessário, tá? Porque pode ser que alguns cães tenham 3, alguns tenham 2, alguns tenham 1, alguns tenham 4. Não é preciso que todos tenham 4 para a minha frase ser falsa. Então, como que eu vou negar algum cão tem 5 patas? Vamos anotar aqui, vem na tela. Algumas formas de você negar isso daqui é você falar o seguinte, olha, algum cão tem 5 patas. Você pode falar que nenhum cão tem 5 patas. Ou você pode falar que não existe cão com 5 patas. Essas aqui não são as únicas formas não, tá, pessoal? Vocês sabem, a língua portuguesa ela é rica de expressões, né? Então você sempre tem formas diferentes de você passar a sua ideia. Até mesmo para essa primeira aqui, né? Uma que realmente vocês poderiam usar é nem todo gato mia. Se eu falei para você que todo gato mia, você vai falar, ó, mentira, nem todo gato mia. Também serve, tá? Então, existem mesmo formas diferentes de você responder. O que eu quero mesmo que você grave aqui são os 2 erros que eu quero que você não cometa os 2 erros mais comuns. Quais são os 2 erros mais comuns? Quando eu falo para você que todo gato mia, você vir dizendo que a negação é nenhum gato mia. Isso você não pode fazer, tá? Todo gato mia não é negado por nenhum gato mia. Qual é o outro erro que você não pode cometer? Quando eu virar para você e falar, algum cão tem 5 patas, e você falar para mim, ó, mentira, porque algum cão não tem 5 patas. Isso você não pode fazer também. Algum cão não tem 5 patas, não nega a minha proposição. Nesse caso, eu teria que falar que nenhum cão mesmo tem 5 patas, beleza? Evitando esses 2 erros aí, tá ótimo, você já vai resolver muitas questões de prova, tá? Quero mostrar aqui, vem aqui na tela comigo, dá uma olhada nessa questão. Olha como essa questão cobrou exatamente o que nós estamos falando aqui. Se A for a proposição, todos os policiais são honestos, então a proposição não há, veja que é o símbolo de negação, né, não há, estará enunciada corretamente por nenhum policial é honesto. Olha só, nós temos aqui então a nossa proposição A e nós temos uma possibilidade de negação. Será que isso aqui é negação mesmo? Eu falei que todo policial é honesto. Como é que você faz para negar essa frase, todo policial é honesto? Qual é o mínimo que você precisa me mostrar para mostrar que eu estou errado? Será que você precisa realmente me mostrar que nenhum policial é honesto? Ou será que bastaria você me mostrar que algum policial não
não é honesto. Eu acho que bastaria isso daqui, né, pessoal? Basta você me mostrar, olha, mentira, tá? Porque algum policial não é honesto. Pelo menos um policial não é honesto. Ou então, existe policial que não é honesto. Tá? Você poderia usar qualquer uma dessas formas. Agora, nenhum policial é honesto não seria uma forma de negação. Tá? Item errado. Nem todos os policiais são honestos. Também serve, né? Nem todos os policiais são honestos. Também é uma forma de negação. O que você precisa, né, observar aqui? Vamos lembrar do conceito da negação? Quando a gente falou, lá no início eu falei assim para você, olha, a negação de uma proposição tem valor lógico oposto ao da proposição original. Isso tem que acontecer sempre. Se uma é verdadeira, a outra tem que ser falsa e vice-versa. Quando você olha essas duas proposições, todo policial é honesto e nenhum policial é honesto, pensa comigo no mundo real, tá? Pensa no mundo real. No mundo real, você sabe que parte dos policiais é formada por pessoas honestas e parte dos policiais é formada por pessoas desonestas. Você sabe que você tem as duas coisas, né? No mundo real, então, a frase todo policial é honesto, qual é o valor lógico dela? O valor lógico dela é falso, não é? Todo policial é honesto, valor lógico falso, porque parte dos policiais não são honestos. E qual é o valor lógico no mundo real da proposição nenhum policial é honesto? O valor lógico dessa proposição também é falso, porque alguns policiais são honestos. Então repare o seguinte, nas duas frases que nós vimos, todo policial é honesto, nenhum policial é honesto, as duas, na situação real que eu estou trabalhando aqui com você, as duas são falsas. Então eu tenho duas proposições que têm mesmo valor lógico. Se elas fossem negação uma da outra, isso não poderia acontecer. Tá? Quando eu tenho duas proposições que são negação uma da outra, não poderia ter uma situação onde as duas ficam falsas ao mesmo tempo. Então é por isso que nenhum não pode ser negação de todo. Nenhum não é negação de todo, porque em algumas situações as duas proposições vão ter o mesmo valor lógico. Tá? Por isso, então, uma não é negação da outra. Beleza? Vamos dar sequência? Olha essa questão aqui comigo. Vem na tela aqui. Olha a questão. Olha o que nós vimos, né? A questão, ela mostra para a gente aqui que assinale a opção correspondente à negação correta da proposição. A Polícia Civil de determinado município prendeu na sexta-feira um jovem de 22 anos de idade suspeito de ter cometido assassinatos em série. Quando você olha uma proposição como essa, você precisa observar que isso daqui, pessoal, é uma proposição, isso aqui é uma proposição simples. Eu tenho aqui o verbo prendeu e só ele, né? Isso aqui é uma proposição simples. Se é uma proposição simples, o que vai acontecer? Se eu tenho aqui uma proposição simples, a negação dela vai ser simplesmente, não prendeu. Né? Da mesma forma que, voltando aqui para você lembrar, quando eu tinha a frase estou com frio, como é que eu neguei ela? Eu falei não estou com frio. Da mesma forma, se eu estou falando que a polícia prendeu, a negação vai ser a polícia não prendeu. Veja que eu tenho isso na minha letra B. A polícia não prendeu na sexta-feira um jovem de 22 anos suspeito de ter cometido assassinatos em série. Essa parte aqui você não precisa nem mexer nela. Você só vai dizer que não prendeu, tá? Simples assim. Então, repare que o gabarito aqui seria direto aqui na alternativa B. Tá? O mais interessante numa questão como essa daqui
né? Isso aqui acontece nas provas, da questão te dá uma proposição muito grande para você analisar. Quando você olha uma proposição muito grande, a sua tendência é achar que aquilo é uma proposição composta. Nesse caso nós já vimos, olha, não é composta, tem um verbo só, tem uma estrutura única ali, é uma proposição simples, não tem conectivos lógicos, né? É uma proposição simples. E aí, para você analisar essa sua proposição simples com mais tranquilidade, você tem que achar quais são as informações mais importantes aqui. Olha, o mais importante aqui é que a polícia prendeu o jovem, certo? A frase está dizendo basicamente que a polícia prendeu o jovem. Depois a frase diz que o jovem era suspeito, a frase diz que foi na sexta-feira, mas o importante é a polícia prendeu um jovem. Como que eu nego a polícia prendeu um jovem? É dizendo que a polícia não prendeu um jovem, tudo bem? Então, você tem que ir no núcleo da sua frase para você não se confundir, para você não trabalhar com uma frase enorme e querer ficar achando coisas que precisa mexer, coisa que tem que mudar, tá bom? Então veja que é uma análise bem direta. Pessoal, eu vou aproveitar agora para a gente fazer um pequeno intervalo e aí a gente retorna então trabalhando no próximo bloco, trabalhando os outros pontos de lógica de proposições, beleza?